A paz do Senhor Jesus. Quero ler o Evangelho do nosso Senhor, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Atos capítulo 5. Então o capitão com os servidores os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo, e trazendo-os apresentaram ao conselho, ao sumo sacerdote, e os interrogou, dizendo: nós não admoestamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome, e eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem? Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vocês mataram, pendurando-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Ouvindo eles isto, se enfureceram e deliberaram matá-los. Mas levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos, e disse-lhes: homens israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens, porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois desses se levantou Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este morreu, e todos os que deram ouvido foram dispersos. E agora eu digo-vos: dai de mão a esses homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Aqui os apóstolos dando testemunho, pregando o Evangelho, como Jesus Cristo tinha ordenado a eles, e eles enchendo a cidade desta doutrina, de que Jesus Cristo tinha morrido, ressuscitado, apareceu vivo para eles, e ele diz que somos testemunha, o Espírito Santo é testemunha, que ele está vivo. Estamos aqui para pregar no nome dele e anunciar a remissão dos pecados. Só que os religiosos, os fariseus, os doutores da lei, não queriam que Jesus fosse anunciado. Por isso que o diabo sempre levantou falsos profetas, falsos doutores, falsos mestres, para que o Evangelho não fosse anunciado, para que a verdade em Jesus Cristo não fosse anunciada. Aí Pedro dá testemunho da verdade por toda a cidade, todos os apóstolos são presos e levados lá para ser interrogados. Ele fala: importa obedecer a Deus. Nós proibimos você. Quem é o homem para proibir Deus? Nós proibimos que vocês preguem no nome de Jesus. Quem deu autoridade para vocês curarem esse enfermo? A autoridade veio de Deus. Foi Deus que deu autoridade. Um dia um fiscal perguntou para mim: quem deu autoridade para você pregar na rua? Eu falei: Deus. Deus deu autoridade para pregar na rua. E ai daquele que não quiser. Acerta as contas com ele, porque eu sei quem me mandou pregar. Só que as pessoas não querem aceitar. Então, filho, quem é surdo, continua surdo. O Evangelho só abre o entendimento daqueles que têm sede de Deus. O apóstolo Pedro foi e deu testemunho.
da sua fé, sem ter medo de ser preso, sem ter medo de morrer. Aí o Gamaliel, um doutor da lei ali, temente a Deus, fala assim: olha, se esta obra é de Deus, ela vai permanecer. Se é de homens, se desfará. Porque se levantou um tal de Teudas, arrastou uma multidão. O diabo sempre arrasta uma multidão, só que dá em nada. Esses falsos profetas acabam morrendo, e o povo que tanto acreditou nele morre junto. Esses falsos profetas acabam dando mau testemunho, e aqueles que acreditaram neles se decepcionam. Então se levantou Judas Galileu também, e está levantando. Lá na Coreia do Sul levantou. O diabo levantou Reverendo Moon, falou que Jesus fracassou porque não casou e não teve filhos. E uma multidão, inclusive no Brasil ele veio e ele foi pregar na Assembleia de Deus na Madureira. Um falso profeta pregando numa Assembleia de Deus que tem aí anos e anos de pregar o Evangelho. Por quê? Porque eles querem fama, porque eles querem glória. A glória só pertence a Deus, filho, não aos homens. Uma outra passagem, para você ver como os homens amam a glória dos homens. Não querem saber da glória de Deus, mas amam a glória dos homens. Em Atos também, no capítulo 8, apareceu ali um certo Simão. Viu Pedro colocando a mão e o povo sendo batizado com o Espírito Santo, falando em línguas. Quando ele viu aquilo, ele falou: nossa, que poder que é esse? E ele era um mágico, conceituado. E as pessoas tinham ele como uma grande figura. Mas quando ele viu os apóstolos, ele falou assim: olha, quanto eu tenho que pagar para ter esse poder aí? Poder de botar a mão sobre as pessoas e as pessoas receberem o Espírito Santo. Dá para mim também esse poder aí? Quanto que eu tenho que pagar? Atos capítulo 8, versículo 20. Pedro fala assim para ele: o teu dinheiro seja contigo para perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Você não tem parte, nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. As pessoas têm o coração sujo e são gananciosas. Olha o que está escrito por Tito, pelo apóstolo Paulo, uma carta que ele escreve a Tito: porque há homens desordenados, faladores, vãos, enganadores, principalmente aqueles judeus circuncidados, que a circuncisão era um pacto do Velho Testamento. Então tem muita gente hoje pensando ser judeu: eu não como carne de porco, pensando que ele é mais santo porque não come carne de porco, pensando que é mais santo porque ele guarda sábado. Isso é coisa de lunático, querer voltar ao Velho Testamento, à velha aliança, pisando o sangue de Jesus. Aos convém tampar a boca desses homens, que eles fazem isso ensinando o que não convém por torpe ganância. Os cretentes são mentirosos, bestas ruins e ventres preguiçosos. Não querem trabalhar, querem uma glória humana às custas daquilo que Jesus realizou na cruz, de graça, para salvar essa humanidade. Esses homens corruptos de entendimento, que Paulo fala para Timóteo, corruptos, retardados na fé, querem roubar a glória de Deus para si mesmos. E Paulo ainda fala assim, olha, que eles são traidores, obstinados, orgulhosos, amigos dos deleites, mais amigos dos deleites, dos seus prazeres, do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade. Ou seja, homens que têm aparência, querem se parecer santos, igual aquele papa lá, né? Senta naquele trono com aquela cruz de ponta cabeça. A cruz de ponta cabeça é um símbolo do satanismo. Você vê no trono do papa, tem um trono que ele senta lá, tem uma cruz de ponta cabeça.
Porque eles dizem que Pedro morreu numa cruz de ponta cabeça. Mentira. A Bíblia não fala que Pedro morreu numa cruz de ponta cabeça. A história não fala que Pedro morreu numa cruz de ponta cabeça. O catolicismo inventou essa história porque é puro satanismo. Catolicismo é satanismo. Por isso que eles têm lá o Papa, a besta, sentada num trono com uma cruz de ponta cabeça. Por quê? Porque tem aparência. Esses falsos profetas, eles vêm com aparência de piedade, mas ele nega uma verdadeira piedade, porque a verdadeira piedade não quer glória, a verdadeira piedade não aceita fama, a verdadeira piedade não aceita suborno, não aceita dinheiro, não tem comunhão com a política. A verdadeira piedade. Aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. São verdadeiros doutores, conhecedores da lei de Deus, só que não têm o Espírito de Cristo, não têm a mente de Cristo, e eles estão arrastando multidões e multidões para o inferno. Jesus falou: se um cego guiar outro cego, os dois caem no buraco. Então, filho, quem é que guia você? É o profeta? É o apóstolo? Quem é que guia você? É o Papa Francisco? Porque se não for o Espírito Santo, você está indo para o inferno. Aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade, porque o coração deles é corrupto, a mente deles é suja. A minha glória não darei a outro, nem o meu louvor, as imagens. E não é só uma imagem de escultura, uma imagem de gesso, mas uma imagem que eles fazem de si mesmo para se promoverem. Como Janes e Jambres, que eu citei, aqueles mágicos do Egito, resistiram a Moisés, rejeitaram o profeta que Deus enviou, que foi Moisés. O Egito não quer saber deles, o mundo não quer saber de Moisés. Por isso que o mundo está aí, ó. Os falsos profetas proliferando na mídia, igrejas e mais igrejas sendo abertas para pregar mentira e usando o nome de Jesus, e vem com aquela aparência de piedade, aquela capa, né? Aquela aparência. Tem uns que colocam até roupa de profeta, aquele Agenor Duque, parece o Fred Flintstone, com aquele macacão ridículo. Ele chega a botar uma coroa na cabeça do rei Momo, e um monte de gente seguindo. Então, de Macedo, querendo parecer um judeu, a Bíblia vai mostrar, filho, o caráter do homem de Deus. O único profeta que se proclamou profeta na Bíblia foi um que está lá no livro de Reis, no capítulo 13, que ele mentiu. Ele mentiu para um profeta. Ele mentiu para um profeta que levou uma mensagem para o rei Jeroboão, entregou a mensagem para o rei, e aí ele estava indo embora. E Deus falou para ele: você volta e não para comer, não para conversar com ninguém. Só que apareceu esse falso profeta e falou: eu sou profeta, e Deus mandou você ir para minha casa. Ou seja, os falsos profetas, eles aparecem dizendo que são, dizendo que tem poder, dizendo que são alguma coisa. Eles se proclamam. É o único na Bíblia que se autoproclamou profeta. E o que aconteceu? Aquele que caiu na conversa dele foi comido por um leão. O apóstolo Paulo fala assim para Timóteo: Paulo, eu preguei o evangelho e eu fiquei livre da boca do leão. Quem prega o verdadeiro evangelho está livre da boca do diabo. Quem prega a mensagem verdadeira do evangelho não cai na mentira do diabo. E se cair, Deus levanta. Agora, esse povo que está ouvindo esses falsos profetas, filho, e não querem se converter dos seus maus caminhos, gostam de ouvir a mentira. Confessam que conhecem a Deus, mas negam com as suas obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra.
Quem é de Deus, filho, não dá ouvido a fábulas judaicas. Estão aí com castiçal, candelabro, arca da aliança. Estão fazendo só besteira dentro de muitas igrejas aí, querendo voltar a fábulas judaicas, dizendo que tem que mergulhar 7 vezes no rio, que tem que andar sob sal grosso e tantas outras besteiras que estão pregando por aí. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Por isso vós não ouvis, porque não são de Deus. O anticristo, aqueles que têm o espírito do anticristo, hoje, um dia, eles estiveram dentro da igreja verdadeira, mas não permaneceram na igreja, porque não eram escolhidos, não eram, foram feitos para serem presos e mortos. É o que o apóstolo Pedro fala. Essa raça que anda por aí pregando essa mentira, eles estavam dentro da igreja, mas nunca tiveram o seu nome escrito no livro da vida, nunca se arrependeram verdadeiramente. A Bíblia fala assim que Esaú, ele chorou, mas nunca teve arrependimento. Ele vendeu a sua alma por um prato de lentilha. Ele vendeu a sua salvação por um prato de lentilha. Aí quando ele foi perceber a besteira, ele até chorou, mas não teve arrependimento. Saul foi uma outra pessoa que o seu coração enganou ele. Ele também foi buscar perdão, mas não tinha arrependimento no seu coração. E muita gente, filho, vai bater na porta. Jesus falou, muitos vão bater na porta, vão pedir para entrar. E Jesus vai lá, apartai-vos de mim, maldito do meu Pai, porque eu nunca vos conheci. Vocês que praticavam a iniquidade, vocês que queriam roubar a glória de Deus, vocês que queriam aplausos, fama, riqueza, não vai herdar o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres. Deus escolheu os pobres para serem ricos na fé. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu os fracos para confundir os fortes. E graças a Deus, filho, graças a Deus, porque em Deus não há confusão. Deus abençoe no nome de Jesus.